Boa tarde, o meu nome é Bernardo Mariano, sou musicólogo e membro do Setúbal Chamber Choir, cujo fundador e maestro é o Gonçalo Lourenço, que está aqui ao meu lado. Nós vamos conversar sobre um projeto que temos estado a fazer no Setúbal já desde há algum tempo e que passa por música polifónica que está na Biblioteca de Vila Viçosa, música do século XVII, e que foi reunida nestes 4 volumes que estão aqui à nossa frente. Gonçalo, tanto quanto sei, há uma ligação com a Escola Superior de Artes de Castelo Branco no nascimento deste projeto. Podes explicar um pouco? É verdade. Já agora também apresentar-me, sou Gonçalo Lourenço, faço parte e sou membro fundador do Setúbal Chamber Choir, do qual, como disse aqui o Bernardo, faz parte também. E sim, é verdade. Esta ligação foi possível através do professor José Raimundo, que na altura era diretor da ESART, e que o doutoramento dele foi precisamente sobre algumas das peças de Vila Viçosa, da Biblioteca de Vila Viçosa. Então ele tinha já o contacto em mãos e foi para nós muito mais fácil ter acesso. Para além disso, com algo internacional como o professor Brad Scott da Universidade de Cincinnati, fez com que a coisa fosse muito mais rápida e que tivéssemos acesso total à biblioteca, do qual eles foram inexcedíveis. Portanto, isto foi um projeto binacional, não é? Luso-norte-americano. Luso-norte-americano. O professor Brad Scott, na altura, estava em sabática e ele ligou-me a perguntar o que é que seria possível fazer em Portugal, porque ele é muito interessado pela música portuguesa. E não só, porque não só eu, mas outros mestres que tiveram também na Universidade de Cincinnati, então há uma ligação muito grande entre Portugal e Cincinnati. E eu falei... Desculpa, e o Brett dedica-se bastante à polifonia renascentista, maneirista? Ele dedica-se a tudo o que ele deitar a mão. Não é só a polifonia, é tudo o que seja algo novo, ele gosta de deitar a mão. E aí nós aproximamos bastante. Inéditos. Nós gostamos muito de inéditos. Embora eu goste mais de música do século XXI, e sou, como diz os americanos, um champion de música do século XXI, ele gosta de tudo o que for novo e que se tenha perdido no tempo ou que se encontrou perdido. Devolver à luz. Devolver à luz, exatamente. E então, na sabática ele perguntou-me, eu falei de Vila Viçosa, e a partir daí temos estes 4 belos volumes que foram também editados pela Scaresby Editions. E desde já o meu agradecimento ao João Vidinha, que é o editor da Scaresby. Muito obrigado a ele por trazer esta música à vida. Verdade. Tanto quanto sei, este repertório de Vila Viçosa foi primeiro identificado pelo Manuel Joaquim, depois pelo Cónigo Alegria e mais recentemente pelo David Cranmer, que fez uma nova catalogação deste repertório todo. Estas peças que nós temos vindo a cantar e que vamos gravar agora no mês que vem estão em 2 volumes, lado a lado com peças do João Lourenço Rebelo. Sim. mas são de natureza muito diferente das do Rebelo. São e são mesmo em volumes separados. Sim. Em volumes separados, embora eles estejam todos no mesmo sítio. Sim. São em volumes separados, mas há lá muito Rebelo e foi precisamente daí que a música do Rebelo também foi posta cá fora. Foi dali daquelas fontes. Portanto, sendo que muitos dos salmos do Rebelo estão aqui também reproduzidos, tratados polifonicamente aqui nestas peças. Exatamente. Há muitas repetições. É verdade. Aliás, eles todos eram colegas, na realidade. Claro. Eles iam todos compor para o rei em Vila Viçosa. Como é óbvio, deve ter havido uma troca gigantesca de influências entre eles próprios, não é? Sim. Então, como é óbvio, há aqui muito de Rebelo em muitas destas peças. Principalmente dos Anónimos. Se calhar um dia vamos a descobrir que eram do Rebelo. Mas nós não sabemos, dos 4 volumes, 2 deles são volumes de Anónimos. Os outros 2... O de Magnificados, não é? O dos Magnificados, que é o volume 2, são todos anónimos. No volume 1, que são os hinos, também são todos anónimos. E depois o volume 3 e o volume 4 são então do António Rocha e do Francisco Barbosa.
foi uma surpresa muito grande porque descobrimos que eles estavam a trabalhar na sede de Setúbal. Pois. Por isso é um coro de Setúbal, a gravar num convento de Setúbal, Exatamente. pelo menos 2 dos volumes com música de Como se compositores de Setúbal. de há 400 anos. Assim, acho que Um deles é mais tardio, não é? em 1625, Pois. o outro em 1600. Acho que é o Barbosa que é mais antigo. O Barbosa é mais antigo E o Ramos da Rocha exatamente. muito Mas são 40, todos 50 anos. 40, 50 anos. Acho que é 1625 e o outro é 1850. Mas a gente 1660 também pode ver, É. também podemos ver aqui. Pronto, o Francisco Barbosa é 1626. Assim é que é. Portanto, é a única informação É a única informação que há. de. E o Ramos, António Ramos da Rocha, é 1669. Pronto. E é a única informação que nós temos. Pois. É só isto. Nós não sabemos quando é que eles na realidade nasceram. Sabemos só quando é que eles morreram. E o Francisco Barbosa, morrendo em 1626, quer dizer que ele no século XVI já podia ser vivo, não quero especular. É um contemporâneo do Dom Pedro de Cristo, de Santa Cruz de Coimbra. por exemplo. Sim, completamente. É. Sim. E que depois, mais tarde, que é, se calhar até podemos falar sobre isso, precisamente por conhecer Dom Pedro de Cristo, há aqui muita música em que nós vemos a tal noção de vilancico. Sim, exatamente. Há uma mistura, Também mas há para isso é uma coisa. grande tradição na Santa Cruz. E também, aqui na Biblioteca de Vila Viçosa, também há muitos livros com vilancicos que estão ali reunidos. Portanto, sim. também era uma prática muito comum ali. Uma coisa engraçada e que talvez tenha facilitado esta interpenetração de géneros e que nós notamos em algumas das peças que vamos cantando é o facto de esta música, muitos dos anónimos, com certeza, o Francisco Barbosa, de certeza, serem contemporâneos da corte na aldeia, não é? Que era a corte dos Braganças, que estava em Vila Viçosa, porque não podia estar em Lisboa, porque aí era o vice-rei do rei Habsburgo de Espanha. Muito bem. E se calhar, num meio tão pequeno, se calhar isso também favorecia esta ligação ou contaminação do popular para dentro da capela do Cal e os compositores que lá estavam. E nós sabemos que o cante alentejano é muito influenciado pelo gregoriano. Portanto, há de facto uma troca de ideias entre o popular e o sacro, ou o popular e o erudito, se calhar é melhor dizer desta maneira. Sim. Porque no erudito o canto alentejano tem muito, não só é por modos, não é tonal, é modal, muito mixolidiano, digamos assim, e de repente no sacro nós conseguimos apercebermos ritmicamente que tem as influências do vilancico. Não só ritmicamente, mas também há algumas harmonias que fazem lembrar. Mesmo nos cancioneiros, o Psaula, Elvas, é muito parecido a algumas coisas. O Psaula e o Elvas são anteriores, são de séculos anteriores, mas nós conseguimos apercebermos que vem daí, que esse vilancico aparece aqui. Essa presença escondida, não é? Escondida. Lá está, eu não acho que seja escondida. Eu acho que o António Ramos da Rocha, de certeza que ouviu aquilo em qualquer lado. Porque não é de canon. Nós encontramos no volume 4. O volume 4 é uau! Mesmo nós, quando começámos a cantar, ficámos muito espantados com estes sabores repentinos populares. Que surgiam de repente, não é? E era inacreditável. Sendo que estes compositores moviam-se nos dois mundos à vontade, não é? E normalissimamente, tanto compunham vilancicos como secções polifónicas de salmos, não é? E estando na Vila Viçosa e havendo essa possibilidade, se calhar, mesmo se o rei pedisse algo para uma festa de uma determinada situação, de um casamento, ou de uma visita de um determinado rei ou dignatário, se calhar poderia ser, olha, como se vem um bispo, ou se vem até o próprio Papa, podemos ter coisas mais sacras. Mas se vem um casamento, se há um batizado, se calhar há uma mistura das duas coisas, como fazia Monteverdi, não é? Na casa de Gonzaga, uma festa com muita devoção popular, por exemplo. Porque na casa de Gonzaga, o Monteverdi tinha que escrever dessa maneira, não é? Havia sempre aqui uma dualidade. Por isso, porque não
lá está, é especulação. Sim, sim. Mas são situações paralelas. São situações Perfeitamente paralelas, sim. Portanto, todas estas peças, digamos que evidenciam aquela alternância dos versículos em canto-chão com secções polifónicas, não é? Sempre alternando-se. E no fundo elas, a polifonia, digamos, é em pequena escala, não é? Portanto, as secções polifónicas são sempre bastante reduzidas. Há uma ou outra exceção, um bocadinho maiores, não é? Mas são sempre coisas em pequena escala. Achas que isso limita, de certo modo, a complexidade da escrita? Eu não sei se limita. O que me faz parecer é que estas peças eram especificamente para uma entidade religiosa. Ou seja, se havia uma festividade como uma véspera, isto não era para ser apresentado como fosse um concerto. Era funcionalíssimo. Era funcional. E é por isso que é escrito desta maneira. Por isso mesmo não nos pode limitar. Claro que a abordagem é outra, que é de performance, mas precisamente por estarmos a mostrar é performance, mas havia uma ligação muito funcional. Eu acho que isso é importante para as pessoas poderem ouvir. Se será mais interessante, eu acho que sim, porque é diferente, porque nós estamos habituados, mesmo que haja uma mudança entre canto-chão e o saco e a música em 4 vozes, quando chegamos ao fim é um acorde final. Aqui, na maioria das vezes, não há um acorde final. Depois desse acorde final, há um canto-chão. Final, sim. A grande maioria do ouvinte que não esteja preparado para isso vai achar estranho. Pois, e não vai perceber se acabou ou não. Exatamente. Mas, não digo que explicando, pode-se explicar. Acho que não há mal nenhum explicar este tipo de coisas à audiência. Sim. Até podem ter sido escritas para serem cantadas pelos alunos mais jovens do colégio de Vila Viçosa. Não vejo, por exemplo. Por que não? Acho que é até mais lógico. Mas, como estava a dizer, ao final de algum tempo as pessoas ficam habituadas ao que vai acontecer. Mas, sabendo que tipo de música é que é, o tipo de público que vai ver, em princípio, também será diferente. Como é óbvio, nós queremos convidar toda a gente é bem-vinda, por favor venham, mas não esperem um concerto onde há um princípio, meio e fim. Isto porquê? Por acaso, tanto eu como o Brad Scott fizemos a coisa de forma que parecessem vésperas. Uma organização das peças. Mas não quer dizer que tenha sido essa. Claro. Assim como Monteverdi, nas vésperas. Até porque elas foram compostas em alturas diferentes, ocasiões diferentes, não é? Embora se possa especular que no tal 4º volume, se aquilo não é de facto numa só situação. Porque a maneira como é escrito é muito parecida. São estilisticamente mais próximas das do 4º volume. Exatamente. Por isso podem ser de facto parte de algo. Isso é só especulação. É como eu digo, não tenho quaisquer provas em relação a isso. Mas nós fizemos de forma a que fizéssemos 3 vésperas. Claro, com os hinos metidos no meio, porque nós já falámos sobre isto, mas são 4 volumes, mas são divididos em 3. Porque um volume é só Magnificats, outro volume é só hinos, e depois há 2 volumes de motetes de véspera. Salmos de véspera. Salmos tratados em motete. E então que nós decidimos fazer de forma a que fizesse uma ideia de véspera, assim como Mozart faz. 5, 6 andamentos, cada coisa. E também como... Já houve projetos, aliás, desse género, precisamente para obras do Rebelo, também a organizar as peças de modo a ficar umas vésperas. Umas vésperas. Cerimónia de vésperas. E aliás, no próprio Monteverdi, aquelas vésperas, que são gigantescas, aquilo não é para ser cantado assim. Aquilo é para ser cantado escolhendo os motetes ou os salmos daquele dia, com alguns hinos daquele dia e o Magnificat. Não é aquelas 2 horas e meia de música, é uma coisa muito mais reduzida, só como, claro, ele queria... É a coleção toda reunida ali. Porque ele queria o trabalho ou em Roma ou em Veneza. Não é? Então ele escreveu a Missa a 6 vozes, completamente a prima prática, e depois escreveu as vésperas em segunda prática para ver. Eu consigo escrever das 2 maneiras.
O que é que vocês gostam? Roma deve ter torcido um bocadinho o nariz. Mas Veneza pensou, nós gostamos disto. O homem sabe. Apostamos. Apostamos. E o resto é história, como se costuma dizer, que o Monteverde depois a partir daí fez história nos nossos corações. Aqui, estilisticamente, tens muitas secções homofónicas, muitas vezes até talvez uma tendência para o homofónico, e a polifonia que tens é imitativa, mas quase sempre com entradas muito cerradas, não é? Não há, porque também, como as secções são curtas, eles também têm que comprimir aquilo bastante. O que é muito interessante. Portanto, não há uma aproximação a Josquin, por exemplo, que é completamente imitativo, duas vozes, ou até a Palestrina, em que aparece até uma voz, outra. É uma boa questão. Ou seja, como eles não têm tempo, não há tanta imitação, ou até pode ser que o gosto da corte pudesse ser esse. Não é? Sim. Mais uma vez, isto é uma coisa, musicologicamente é muito interessante, porque quanto mais certezas nós temos, mais perguntas surgem. E isso é fantástico, é muito fantástico, porque de repente nós queremos saber o porquê das coisas. Mas, e aliás, era interessante ver outro tipo de obras destes compositores, e vamos só falar dos que conhecemos, do António Rocha e do Francisco Barbosa, percebermos se eles compõem de facto assim para outras peças. Pois, em escala mais alargada, não é? Que é uma coisa... Se descobrisse uma peça em escala mais alargada... O que é que aconteceria, não é? Porque, por exemplo, no Rebelo é muito notório que podia ser funcional, e de certeza que era funcional, mas como é tão grande, é tão extenso, percebes que é para uma performance. Aquilo foi composto para uma determinada situação, dá alguma solenidade, alguma importância. E com intérpretes muito bem preparados. Claro. Aqui dá uma ideia que é, ok, o rei está na corte, é uma véspera, o rei é convidado para estar presente e como católico que é, vai, e aquilo é como se fosse, é só aquela situação. Cumprir as expectativas do monarca. Quase como agora esqueci-me do cardeal austríaco que o Mozart trabalhava, o italiano, que dizia, eu só quero missa de 30 minutos, despacha lá. Isso é breve só, porque eu não gosto de estar aqui muito tempo. Nós não sabemos qual era o gosto da corte, mas a ideia que dá é que havia uma funcionalidade muito forte e muito grande. O que, em termos de performance, torna-se um bocadinho mais escolástico, não é tão uau. Mas eu acho, mesmo assim, que o volume 3 e o volume 4 dão essa ideia de espetacularidade. Porque, embora de certeza que eram músicos contratados, ou mesmo os músicos da escola, tinham que ter alguma técnica. Não sendo coisas muito difíceis, eles tinham que estar preparados. Sendo que eles podem ter sido formados na escola. Não é? Exatamente. Técnica não lhes deveria faltar. Em termos da linguagem, há aqui a modalidade, mas também há pré-tonalidade, às vezes. Ui! O Bernardo está a ser muito... Bom, uma coisa. Como falar disto sem ativar as hostes que há para aí? Se formos muito rigorosos, não é? A noção de tonalidade é uma coisa mais século XVIII. Claro. Ok? Ponto final, parágrafo. Isso não quer dizer que a funcionalidade harmónica ou de linguagem que nós não possamos analisar de determinadas maneiras. Aliás, as cadências são fórmulas. Exatamente. São fórmulas. Não trata-se de soluções que nesta altura eram de vez em quando usadas, que depois se tornaram norma, não é? Exatamente. Que passam a ser a norma. A norma, exatamente. Então, só que ao final de tantos séculos de estudar música renascentista, um musicólogo no século XXI consegue olhar para estas partituras, analisá-las harmonicamente e perceber algo é diferente aqui. Algo está muito diferente aqui. E o que é que nós vemos particularmente? É o cromatismo. O cromatismo às vezes é tão denso nas peças que é uma coisa muito portuguesa. Por exemplo, o de Brito, o Estevão de Brito,
também tem disso. Agora não me estou a lembrar da peça, ajuda-me. Que é uma peça que é cromática, que é quase que fosse uma fantasia cromática, que é para coro. Não sei, eu só me lembro de uma do Vicente Lusitano, assim. E que nós cantámos, tu não estavas nessa altura, nós já cantámos Vicente Lusitano, já duas vezes, e é maravilhoso. Mas o Estevão de Brito tem dessas coisas. Hipercromática. É. E então, podemos dizer que é algo português. O Frei Manuel Cardoso também tem muito disso. E em off falávamos de quão diferente são os antípodas, não é? Portanto, as margens. Inglaterra, Portugal e Geórgia são completamente diferentes de Espanha, França, Bélgica, Itália. Da prática centro-europeia. Da prática centro-europeia, que era o grande bastião da música da Renascença. Mas a verdade é que nós olhamos para esta música e vemos que a linguagem é muito mais arrojada. Se há funções de tonalidade, nós podemos analisar assim. Claro que podemos. Conscientemente, talvez eles não tivessem isso. Conscientemente, não de certeza. Mas não quer dizer que nós, enquanto conscientes do que está a acontecer, que nós não possamos analisar assim. Eu, pessoalmente, não digo nunca, eu não aconselharia a analisar dessa maneira. A verdade é que, olhando para o que está à nossa frente, algo é diferente. Algo é muito diferente. E podia ser muito interessante alguém pegar na espécie e perceber porque é que os modos se alinham desta forma. Há aqui vários modos ao mesmo tempo a ocorrer. Porque só pode haver vários modos a ocorrer ao mesmo tempo. Porque senão não se percebe aquele cromatismo. Tem que haver 2 ou mais modos a acontecer ao mesmo tempo para que determinadas harmonias possam acontecer. Mas também os modos diluem-se um bocadinho em ordem a outra coisa. Não? Sim, mas depois, lá está, no tal infame quarto volume. Iora, tem a noção de sensível. Então e agora? Eu não tenho conhecimentos suficientes para poder explicar porque é que há uma dupla sensível. Quer dizer, podemos, nós até podemos falar de macho porque é que há duplas sensíveis em macho. Só que são diferentes. Pois. Só que há uma... E eles aí já não se deviam lembrar do macho nesta altura. E é medieval, é uma coisa diferente. E aí tem a ver com outras coisas, outras abordagens. Mas, porque é que há esses pivôs cromáticos que obrigatoriamente nos fazem levar para uma tonalidade, para um tom, para aquele tom? A maneira como está escrito faz-nos obrigatoriamente ir a uma polarização. Há um ímã que nos puxa para aquela tonalidade. E agora, explicar o porquê disso, eu acho que só alguém muito versado em análise renascentista é que nos pode explicar. Isto acontece porque há isto, este modo de acontecer. Só assim é que nós poderíamos saber. Então, saber-se que contacto é que eles, que conhecimento tinham do que se fazia na França, na Itália, naquela altura, em termos de música, não necessariamente religiosa até. Sim. Isso é... Porque podemos estar a falar de música dos 1650, 1660, nestes anónimos, pode ser já tão avançado quanto isso. Certo. Mas eu acho as notícias levavam o seu tempo a chegar, mas chegavam. Eu acho que eles conheciam o que se passava na Europa. Demorava era muito tempo a chegar, mas eu acho que eles sabiam o que acontecia. A última questão que eu queria aqui abordar é uma prática muito comum na música desta altura, que é nós cantarmos estas obras em transposição, portanto não na sua, digamos, posição original, não é? As vozes não estão na sua posição original. E verificou-se aqui também isso? Sim, não são em todas. Muitas delas estão nos seus tons originais, mas grande parte delas tivemos que mudar para determinado, ou terceiras maiores acima, ou terceiras maiores abaixo, segundas. Há uma que é uma quarta perfeita. E isto porquê? Como é óbvio, naquela altura
tudo era cantado por homens. Uhum. E havia uma grande facilidade de um contratenor, a uma pessoa que tivesse uma voz fina, poder ir de um agudo até uma voz de barítono. Exatamente. Facilmente. Então nós conseguimos perceber que nas partituras que muitas vezes os contraltos estavam a cantar a rés de tenor ou de barítono, rés, dós. O que se diz que os castrati eram capazes de fazer também, não é? Exatamente. Ir do soprano até ao lá em baixo. Então imaginando o que é chegarmos e vemos os contraltos a cantarem rés e dós e os próprios baixos, que é possível, como é óbvio, mas tocar dós e sis naturais. Sim. Zero já, não é? Já do zero. Nós decidimos por bem aumentar ou diminuir. Há algumas também que são ao contrário, que são demasiado agudas. E então, o que é que nós fizemos? Olhámos para a partitura original, vimos que determinado naipe estava ou demasiado grave ou demasiado agudo, e o que é que isso implicaria nas vozes que estavam confortáveis. E a partir daí, eu e o professor Brad Scott tomámos a decisão de mudar algumas. O que é que vai acontecer? Nestas edições, quem comparar esta edição verá que no início de cada peça vai estar a dizer o tom original é uma terceira menor abaixo, ou uma terceira maior acima, ou uma segunda maior abaixo, uma segunda maior acima. Vai estar explícito no início para as pessoas que queiram fazer essa transposição para o estado original o possam fazer. Já agora dizer que, para além desta edição, esta é uma edição de performance, vai haver uma edição que nós designamos de Scholar Edition, onde aí vão estar, de facto, os tons originais. Não vamos mexer. Qual é a diferença da performance para a Scholar? Na Scholar vai ter muito mais informação para, como é óbvio, se os cantores quiserem comprar, se mestres quiserem comprarem, para interpretarem a partir dali, com certeza, mas é muito mais virado para musicólogos, para pessoas dentro da área que queiram ver exatamente como é que funciona. É mais... Não é facsímile, é para continuar a ser nesta edição. Continua assim, mas reproduz a música tal qual ela está. Tal e qual. Não só isso. Há muita informação histórica que não vai estar na performance, claro. Que vai estar na escola. Por exemplo, como nós também falámos em off temos salmos de véspera, mas também temos os hinos. Os hinos têm a ver com que dia, com que santo, com que festa. É esse tipo de situação. Não sei até que ponto por acaso nós não conseguimos. E também não acho, eu não sei mesmo. Não sei se há registros de quem pagava às pessoas, de quem é que cantavam aquelas peças. Eu não faço ideia. Porque nós, eu e o professor Brad Scott, nós não foi com essa intenção que fomos lá. Mas eu também não sei se eles têm essa informação. Porque, se por acaso houver essa informação, é mais fácil de ver determinado tipo de coisas que seriam muito interessantes para estas partituras. Mas não seriam os moços de coro? Isso com certeza. Mas quantos? Quantos cantariam estas peças, por exemplo? Isso poderia variar muito, não é? E se nós soubéssemos quem é que estava a cantar ou quem é que era pago para o fazer, ou não necessariamente, ou quem é que ia cantar, podemos também ter uma ideia, como é óbvio, tudo bem que o Stóbriga vai ser um coro... Que tipo de vozes é que estavam disponíveis, não é? Sim, e como é óbvio, o Stóbriga não é um coro que tenha 8, 12 vozes, é um coro maiorzinho, vai ter 20 vozes que, em princípio, não era o que eles faziam. O que tira também um bocadinho aquela coisa como é que se diz? Aquela coisa de ser real, de ser autêntico. Sim, da autenticidade. Mas a autenticidade é uma coisa, se não impossível, ridiculamente difícil. Não é? Porque vamos uma coisa mais fácil, Bach. Para ser autêntico em Bach, tinha que ser na Capela de São Michael, não é? Com as partituras dele, com os instrumentos da altura e que são aquelas vozes. E mesmo assim, a técnica tinha que ser diferente. Portanto, a autenticidade, para ser autêntico, só o Hervega que tem dinheiro para isso é que ele pode fazer. Algum multimilionário é que pode ter o desplante de ser autêntico. Porque depois tudo o resto não é autêntico. Pois tenho os instrumentos da altura. Ok, mas não estás na cidade. Não estás na igreja. Não tens os instrumentos. Não tens
é uma pescadinha de rabo na boca. Essa é uma aproximação. Mas o que interessa aqui é por esta música que não estava perdida, mas estava guardada há 275 anos. Estava emudecida. Para as pessoas poderem fazer o que elas quiserem. Que acho que é uma coisa que é muito, muito importante, que é pôr isto ao público. As pessoas poderem agarrar, fazerem elas, experimentarem. A nossa versão, como é óbvio, não é a versão final. Nós vamos gravar um CD, não é a versão final. Vocês podem fazer as versões que quiserem. Aliás, nós vamos fazer um determinado tipo de vésperas, mas vocês podem fazer a própria organização, a ordem das peças. Não sendo infinita, são centenas de combinações possíveis. É 16 elevado a 16, basicamente, não é? Porque são 16 peças. Isto é apenas um precedente que aguarda agora pelos consequentes, não é? Claro, e o que nós vamos fazer é, está aqui esta nossa interpretação desta maneira. É final, nem pensar, nem nós queremos isso. É só, está aqui. Agora, procurem, façam vocês, estudem, ensinem-nos o que está aqui. E mesmo aos outros coros, estejam à vontade para escolherem uma, duas, três e integrarem nos seus repertórios. Absolutamente. Isto não tem que cantar tudo, pode só cantar uma. Isto agora está tudo ao vosso critério. Tudo ao vosso critério. Pronto, acho que abordámos um bocadinho tudo aquilo que é assim mais sumarento acerca deste repertório. Portanto, estejam atentos quando houver concertos do Setóbriga com estas peças. As gravações vão ser feitas daqui a pouco tempo e quando estiverem prontas a chegar ao mercado, à edição, daremos notícia disso também na altura. Gonçalo. Podemos dizer então que o primeiro concerto é no dia 31 de maio, às 5 da tarde, no Palácio de Vila Viçosa. No sítio. Portanto, no sítio onde estas peças foram criadas e cantadas, nós vamos, ao final de 275 anos, voltar a cantar no mesmo espaço onde foram feitas. E o segundo concerto será no dia 8 de junho, no Convento de Jesus, em Setúbal, às 11h30 da manhã. Como é óbvio, são bem-vindos. Os bilhetes são grátis, portanto a entrada é de graça. Por isso, acho que é um evento, é quase um evento histórico. Até posso dizer, um evento como a Salomé, como foi a estreia da Salomé, do Richard Strauss, onde todos os grandes compositores convergiram para essa sala. E a 8ª Sinfonia de Mahler também. Onde todos convergiram. Aliás, há aquela anedota que o Richard Strauss estava meio nervoso e Mahler, não te preocupes que eu dirijo. Se estiveres nervoso, eu dirijo. Por isso, acho que é um evento histórico. Acho que é muito importante para a música portuguesa, é muito importante para a musicologia portuguesa, é muito importante para coros especializados em música da Renascença e simplesmente por ouvirmos uma música 3 séculos depois. Por isso, estão todos convidados, são todos muito bem-vindos. Vai ser uma experiência muito, quase que digo, espiritual, porque esta música é muito espiritual. Não vão com a ideia de ir ver um espetáculo, não. Vocês vão ver uma... Mesmo quando é muito festiva, é muito espiritual. É muito espiritual. Então vejam isto mais como uma aproximação a Deus, falarem connosco próprios, a ver aqui uma noção de virtuosismo religioso, não na pior maneira possível, mas na melhor maneira possível, que é através da música. Por isso, são todos bem-vindos. Lá vos aguardamos. Muito obrigado. Obrigado.